Então, como nós vimos no último vídeo, vamos ver o que é a apostasia. Mas primeiro vamos ver a definição no dicionário do que é a apostasia. A apostasia é 1. Renúncia de uma religião ou crença. 2. Ato de renunciar a partido, doutrina, teoria, etc. Muito bem. Segundo a definição do dicionário, muitas das testemunhas de Jeová hoje são apóstatas, pois renunciaram à sua antiga religião para se tornarem testemunhas de Jeová. Isso é apostasia. A apostasia em si, ela não é errada. Ah, mas a Bíblia fala dos apóstolos de maneira negativa. É verdade. Sabe por quê? A apostasia que se refere à Bíblia quer dizer renunciar à verdadeira fé ou contra Deus. A verdadeira fé é o que ensina a própria Bíblia e não uma religião. Vamos ver isso na Bíblia? A apostasia dos tempos bíblicos era contra uma organização ou contra Jeová? Veja o que diz Jeremias 23:15. Portanto, assim diz Jeová dos exércitos contra os profetas. Evidentemente aqui, os falsos profetas, que profetizavam ou prediziam coisas falsas. Inclusive, nos vídeos posteriores, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas falsas profecias. Mas continuando. Vou fazê-los comer absinto e vou dar-lhes água envenenada para beber, pois os profetas de Jerusalém espalharam a apostasia por todo o país. Agora, olhe o que Jó 8,13 diz. Esse é o fim de todos os que se esquecem. De quem? De Deus, pois a esperança do ímpio, a nota diz, ou apóstata, acabará. Isaías 32,6. Pois o insensato falará insensatez, e o seu coração tramará o que é mal, para promover a apostasia e dizer mentiras. Contra quem? Contra Jeová, para deixar o faminto sem comer e para negar água ao sedento. Ah, mas os apóstatas não falam mal só de Jeová, mas falam da organização que o representa, que é a mesma coisa. Gente, lembrem da associação cognitiva. A organização não é Jeová. Lembram do exemplo dos irmãos da igreja X que faziam coisas e atribuíam a Deus? A organização não é Jeová. Não existe em parte alguma da Bíblia falando que Jeová teria uma organização como instituição hoje, aqui na Terra, depois da vinda de Jesus. Ah, mas e o que Jesus disse sobre o escravo? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Por enquanto, vamos nos concentrar em definir o que é a apostasia. Portanto, continuando. Mas e no primeiro século? Do que se tratava a apostasia? 1 Timóteo 4, do 1 ao 5 diz. No entanto, a palavra inspirada diz claramente que, em tempos posteriores, alguns se desviarão da fé, ou, traduzindo literalmente do grego, apostatarão, prestando atenção a enganosas declarações inspiradas e a ensinamentos de demônios, levados pela hipocrisia de homens que dizem mentiras e que têm a consciência marcada como que com ferro em brasa. Olha que interessante agora. Eles proíbem o casamento e ordenam que as pessoas se abstenham de alimentos. Grave esse detalhezinho. Que Deus criou para serem consumidos com agradecimentos pelos que têm fé e conhecem a verdade de modo exato. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com agradecimento, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Agora veja que interessante. Um dos pontos que os apóstatas, que eram as pessoas que se desviaram da verdadeira fé, eles defendiam, eram coisas supérfluas. Como, por exemplo, eles ordenavam que se abstivessem de certos tipos de alimento.
Veja outro exemplo da definição de apostasia no primeiro século, com Himeneu e Fileto, ali em 2 Timóteo 2, do 17 ao 19, que diz: E as palavras deles irão espalhar-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens desviaram-se da verdade. Como eles se desviaram da verdade? Dizendo que a ressurreição já começou. Guarde isso também. E estão a arruinar a fé de alguns. Apesar disso, o sólido alicerce de Deus permanece, tendo este selo: Jeová conhece os que lhe pertencem. E todo aquele que invoca o nome de Jeová renuncie à injustiça. Veja, o assunto em pauta era que estavam ensinando coisas além daquelas ensinadas por Jesus. Nesse caso, estavam espalhando que a ressurreição já havia começado. Agora, pegando os dois exemplos que eu citei, você conhece alguma religião ou grupo que acha errado o consumo de comidas específicas? Como, por exemplo, bolo de aniversário. Ou que ensina que a ressurreição já começou. Olha que matérias interessantes da associação. Certa mãe relatou ter enviado seu filhinho ao jardim de infância, mas primeiro explicou em pormenor as coisas que talvez surgissem e que não são aprovadas pela Palavra de Deus. Ela também visitou a professora e explicou-lhe o conceito bíblico sobre essas coisas. Certo dia, quando foi apanhar o menino, a professora a chamou e disse-lhe que admirava muito o filho dela, pois ele aderia com firmeza às suas crenças. Uma das crianças trouxe um bolo para a escola, a fim de celebrar seu aniversário. E a professora já tinha sido informada das razões bíblicas pelas quais as testemunhas de Jeová não celebram aniversário, de modo que ficou pensando no que faria o menino. Quando as outras crianças cantaram a música de parabéns, o menino ficou sentado em silêncio. Quando foi cortado o bolo e lhe ofereceram um pedaço, recusou-o com delicadeza e comeu o lanche que tinha consigo. A mãe ficou especialmente orgulhosa do entendimento do seu filho, pois disse: ele gosta muito de bolos. Tal felicidade, no que para alguns talvez pareça ser coisa pequena, tomando-a a sério, pode ajudar a pessoa a ser fiel quando confrontada com provas ainda mais difíceis da fé. Ora, se não era uma coisa proibida, por que isso se tornou uma prova da fé? E por que tinha bases bíblicas? Agora veja essa sentinela de 1º de agosto de 1966. Agora, no caso Jesus, de sua posição de poder celeste, pode enviar esta chamada simultânea a milhares de túmulos em todo o globo e, por meio do Espírito de Deus, fazer que seus seguidores ungidos se levantem da morte para a vida, quais filhos espirituais de Deus, e se unam a Ele em seu domínio celeste. A evidência bíblica indica que começou a fazer isso a partir de 1918. Ou essa tabela no livro Poderá Viver para Sempre, no canto inferior direito, onde mostra que Cristo ressuscita seus cordeiros ungidos em 1918. Quem é o apóstata agora? Vimos que nem nas escrituras hebraicas, nem nas gregas, a apostasia se referia a ir contra uma organização, mas sim renunciar a Jeová, ou a verdadeira fé, que é os ensinos da Bíblia, que foi dado por Jesus Cristo. Ah, mas tudo isso que você falou se referia à apostasia do primeiro século. A apostasia de hoje é diferente. Com que base você afirma isso? Nenhuma. Mas vamos nos atentar então à essência do que é apostasia. Apostasia, segundo o dicionário, é renúncia.
Segundo a Bíblia, é renunciar a Deus ou aos ensinos de Cristo. Agora, a apostasia segundo a torre de vigia é discordar dos ensinos da organização. E aí? E agora? Quem está fora dos parâmetros? Quem quer se colocar no lugar de Jeová e de Jesus? E rechaça-se qualquer tipo de questionamento, mesmo sabendo que o próprio Jeová permite questionamentos. Ah, mas a organização nunca proibiu questionar, discordar, nem pesquisar nada. Olha que interessante a sentinela de 15/1/61, que diz: Em terceiro lugar, podemos manter-nos atentos por nos manter no lugar designado na organização. Os da grande multidão não devem questionar ou procurar alterar quaisquer designações feitas por intermédio do escravo fiel e discreto. Nem devem procurar fazer o trabalho designado a outro. Paulo escreveu: Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, mas os outros membros não têm todos a mesma função. Portanto, faça cada um o seu próprio serviço designado. Se o lugar de um é o de publicador, então fique quietinho. Seja diligente em fazer o serviço de pregação de modo eficiente, em harmonia com as instruções da sociedade. Se for servo de congregação, então esse é seu dever, agir concordemente. Não questione, somente obedeça. Ah, mas essas matérias são muito antigas. Vocês sabem muito bem qual é a visão da organização para quem discorda dela. Não mintam para vocês mesmos. Vocês sabem das matérias e vídeos, tais como um recente, inclusive, onde a filha aparece recusando ouvir a própria mãe do que ela tinha a dizer, sobre algo que ela viu a respeito da organização. Se sua religião não permite olhar outros conteúdos e ver outros pontos de vista para assim pôr à prova o que é dito, obedecendo o que a própria palavra de Deus pede, não é hora de começar a estranhar esse temor todo? Essa proteção exagerada de informações? Onde até mesmo uma mãe bem intencionada tem que ser silenciada pela própria filha para não falar o que viu e ouviu? Vocês viram esse vídeo recentemente na reunião de meio de semana? Não faz muito tempo. E a mãe ainda foi comparada indiretamente a uma estranha. Não ouça a voz de um estranho. Não seria exatamente o contrário do que a Bíblia pede? O que querem esconder? A verdade não teme a mentira. Vamos refrescar a memória então. A sentinela de 11 de 2019. Lembram dessa imagem? O que se espera que um cristão, testemunha de Jeová, faça caso veja alguém falando mal da organização? O pior, na matéria, eles já afirmam que são mentiras. Não é a mesma coisa que os outros líderes religiosos faziam conosco? Que tanto criticamos e falávamos que é claro que eles não querem ouvir? Ou seja, não importa o que se diga negativamente da organização, é para encararmos como mentira e ignorarmos automaticamente. Se isso não é um controle mental, eu não sei mais o que é. Reflita. Importa onde você pesquisa? Ou se aquilo é verídico ou não? Uma vez, eu estava trabalhando com uma senhora pioneira no serviço de campo. Até que eu fiz aquela pergunta clichê. Onde você conheceu a verdade? Ela me respondeu: Bruninho, eu conheci a verdade no lixo. No lixo? Um belo dia eu estava ali revirando o lixo e encontrei um livro. O Bomba Azul, como era conhecido naquela época, a verdade que conduz à vida eterna.
Daí ela começou a ler e o que ela leu fez sentido para ela na época. Resumindo, importou onde ela encontrou esse livro? Ou quer dizer, quando vem da organização, aí a regra não vale? Então, não importa a fonte, mas sim sabermos se isso é verdade ou não. E unicamente nós é que temos que analisar e não ignorar. Eu vou mostrar uma coisa que a associação publicou que é no mínimo impactante, mas faz algum sentido e tem a ver com o que estamos falando. Olhe essa sentinela de 7 de 1879, que na verdade se chamava a Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, como mencionado no próprio livro Proclamadores, página 724. É a antecessora da sentinela. Olha o que diz. Uma verdade apresentada pelo próprio Satanás é tão verdadeira quanto uma verdade declarada por Deus. Aceite a verdade onde quer que a encontre, não importa o que ela contradiga. Ah, mas eu não acredito nisso. Pesquise e você vai ver com seus próprios olhos. Ah, mas isso aí, mesmo que for verdade, é muito antigo. É verdade, é bem antigo. E até a própria Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Mas a ideia que se quis passar nessa matéria é que não importa a índole da pessoa ou o que ela fez. Se ela disse uma verdade e você comprovou, é uma verdade e ponto. Não é porque a pessoa é um ladrão que ela só fala exclusivamente mentiras. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com Satanás. E jamais eu ia defendê-lo. Mas sim a ideia de que a fonte não importa, e sim a informação, se ela é verdadeira ou não. A mensagem é verdadeira ou falsa, independentemente de quem a emite. Uma mensagem verdadeira pode ser emitida por um ladrão, assim como uma mensagem falsa pode ser emitida por um juiz. É a mensagem que tem que ser analisada, não o emitente. Vejamos algumas matérias da organização que apoiam essa ideia. Por conseguinte, é anticristão hoje oferecer comentários baseados na Bíblia sobre a religião de outrem? A resposta bíblica tem de ser não. Na verdade, a crítica que revela falhas nos ensinos e nas práticas da religião de outrem, talvez de início pareça severa. Todavia, como deve reagir a pessoa? Não como aqueles que ficaram violentamente enraivecidos com a crítica de Estevão. Ao invés, observe a excelente reação de alguns atenienses que ouviram os comentários de Paulo. Aceitaram a verdade da Bíblia e tornaram-se crentes, para seu proveito eterno. Despertai, 22 de 5 de 1975, página 29. Um indício de que nos tornamos vítimas do auto-engano é se ficamos irados quando nossas crenças são questionadas. Em vez de ficarmos irados, é sábio manter a mente aberta e escutar com atenção o que os outros dizem, mesmo quando temos certeza de que a nossa opinião está certa. Provérbios 18, 17. A Sentinela, 15 de 7 de 2003, página 22. Quando as crenças e práticas religiosas delas são falsas e merecem a desaprovação de Deus, trazer isso à atenção delas, por expor a falsidade, significa mostrar amor a elas. Seguimos as pisadas de Jesus por trazer atenção àquilo que a palavra de Deus diz, o que pode resultar no benefício eterno daqueles que derem ouvidos. Despertai 8 de 7 de 1988, página 28.
Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. É um serviço público em vez de perseguição religiosa, tendo a ver com a vida eterna e com a felicidade do povo. A Sentinela, 15/5 de 1964, página 304, parágrafo 3. Ué, você mostrou que ela proíbe e agora mostrou que incentiva a pesquisa? Então, das duas, uma. Ou a associação está em contradição, ou ela quer mesmo que você acredite cegamente nela e defenda tudo o que ela ensina como sendo a plena e única verdade, incentivando os outros das outras religiões a fazer uma pesquisa de forma imparcial, mas com respeito aos de dentro, sempre ignorar qualquer informação negativa sobre a organização. Nunca pesquisando fora, mas buscando as informações nas únicas fontes seguras. Lembra? Site JW, publicações ou os anciãos. Lembra do exemplo? Pesquise sobre o Lula somente no site do PT, ou Bolsonaro somente no site do PL. Hipocrisia? Tentativa de controle mental? Se lembram do exemplo daquele país ao norte da Coreia do Sul? Eu não estava falando de política. Lembram? O que temem? O que querem esconder? A verdade não teme a mentira. Se estamos na verdade, como sempre falamos, por que teríamos que ter medo de questionamento ou opiniões de outros? Por que não podemos ouvir o que os outros têm a dizer? Não é estranho isso? Sendo que a própria Bíblia incentiva ao contrário? Porque dizem que se querem buscar informação, temos que buscar na fonte confiável, o site JW, as publicações anciãos. Ou se alguém vem com argumentos diferentes do que é ensinado, por que essa pessoa é sempre comparada a um rebelde? Por que não é simplesmente uma pessoa que tem uma opinião diferente? Ou que viu fatos que talvez você não tenha visto? Por que mostram ilustrações de pessoas desligando a televisão e virando a cara, literalmente, quando falam mal da organização? Por que uma mãe seria comparada a um estranho quando tenta falar para sua filha que viu algo sobre a organização? Porque a pessoa que deveria ser uma das que você mais confia na Terra, a sua própria mãe, é colocada como exemplo neste cenário? Uma covardia esse exemplo. Põe a pessoa de maior vínculo que um ser humano tem como um estranho porque está questionando uma organização. Que vergonha! Não é exatamente assim que atuam as outras religiões que por tantas vezes criticamos como os testemunhas de Jeová? Ah, mas é para proteger do veneno da apostasia. Ora, mas que veneno é esse? Que o antídoto da verdade não consegue neutralizar? É um veneno tão forte que nem as verdades conseguem rebater? A mentira é mais forte do que a verdade? Satanás, ele é mais forte do que Jeová? Que loucura! Com certeza, quem teme a verdade é a mentira. Pergunte-se, o que não querem que saibamos? Por que não querem que saibamos? Se você chegou até aqui, acredito que entendeu que não há problema nenhum em pesquisar. E é um direito seu, inclusive dever cristão, como a gente viu que Paulo falou,
praticamente implorando ali em Romanos 12, 1 e 2. A seguir, vou expor algumas das literalmente milhares de coisas que a associação não quer que você saiba a respeito dela. E vai caber a você, unicamente, pesquisar e avaliar essas informações. Existem milhares de irmãos que saíram da organização. E não foi porque foram expulsos, não. Dentre eles, vários superintendentes de circuito, superintendentes de distrito, pioneiros especiais, alunos de Gileade, professor de Gileade, betelitas, membro do corpo governante, pessoas que vivenciaram de forma intensa o que é viver dentro dessa organização e como ela funciona. Por exemplo, vocês sabiam da existência de Raymond Victor France?